A marca Semp é responsável por trazer os aparelhos de entrada da TCL e nesse sentido a gente resolveu fazer um review sobre o Semp Go 5e, aparelho que chegou ao mercado brasileiro com Android Go e um preço interessante aí no mercado. Nesse vídeo você confere o nosso review com todas as nossas percepções sobre o aparelho. Lançado em meados de junho de 2018 aqui no Brasil, o Android Go é focado em aparelhos mais simples e mais básicos, com menos RAM e menos armazenamento. Nesse sentido, o Semp Go 5e traz um conjunto aí que tenta conciliar o que o Google considera como razoável sem deixar o usuário na mão. E nesse sentido, a gente vai abordar aqui falando o que a gente teve de percepção positiva e negativa do aparelho, ajudando você a escolher se ele realmente pode ser o seu próximo dispositivo para colocar no bolso e sair por aí. O primeiro aspecto que a gente aborda aqui é o design do aparelho. O Semp Go 5e tem um visual que pode ser considerado aceitável, especialmente quando a gente considera o preço do dispositivo. Ele traz uma tela HD Plus de 5.5 polegadas com proporção 18:9 e uma quantidade razoável de borda, mas sem note, algo que pode agradar alguns usuários. Já na traseira, a gente tem uma tampa de plástico e uma câmera e um leitor biométrico. Como você pode ter percebido, eu falei que temos uma tampa de plástico, e isso é um ponto que pode ser positivo para alguns usuários, especialmente aqueles que vivem perguntando se dá para trocar ou não a bateria. Isso porque aquela tampa pode ser removida para que você tenha acesso não só aos chips e ao micro SD, como também à bateria, que é removível. Então, se você conseguir uma peça de reposição, você pode ficar trocando sem precisar carregar no meio do dia. Há quem goste, há quem não, mas é uma possibilidade. O Semp Go 5e traz combinado aí um chipset Spectrum de 1.4 GHz, 1 GB de RAM e 16 GB de armazenamento interno, que pode aí ser ampliado com um cartão microSD. Apesar de parecer pouco, é o suficiente para sobreviver com o Android Go. E isso faz com que o aparelho tenha um desempenho aceitável e até que honesto para o valor que ele é cobrado e para o que ele apresenta de hardware. No geral, você vai conseguir jogar alguns jogos mais simples e até arriscar alguns jogos médios, porém sem grandes pretensões, especialmente se você gosta de gráficos mais avançados. No geral, a gente teve aí o teste de jogos que vocês podem conferir no card que a gente está exibindo aí, e a gente tem também aparecendo aí na tela os resultados de benchmark, permitindo que você saiba quanto que ele pontuou em cada um dos aplicativos de teste que existem aí no mercado. Se você está querendo saber essa informação específica, dá uma pausa e olha com calma. Já falamos de hardware e já falamos que ele traz o Android Go, mas obviamente não adianta ter Android Go se você customiza o sistema. E felizmente a Semp, a TCL, teve bom senso nesse sentido, trazendo um sistema próximo do que o Google traz como considerado oficial. Não temos alterações e o Android embarcado é o 8.1 Oreo. É uma versão mais antiga, mas que vai te dar um desempenho aceitável, honesto e sem lá grandes engasgos. Um ponto que a gente sentiu como incômodo nesse sentido é que, apesar dele ser um Android Go, a gente tem poucas atualizações. As atualizações são demoradas e isso quando vem. Isso significa mostrar também que o Android Go não é significado, não significa que você vai ter sempre atualizações rápidas, como é, por exemplo, numa linha Pixel. Ele só quer dizer que ele tem um sistema mais limpo e nada mais. Falamos de hardware mais simples e interface sem muita alteração. E aí, obviamente, a gente acaba caindo na bateria. Com capacidade aí de 2.500 mAh, o que pode ser considerado pouco, o Semp Go 5e consegue entregar uma autonomia satisfatória, porém nada mágico. A gente conseguiu aí aproximadamente 4 horas e meia quando testamos no Geekbench e 5 horas aí aproximadamente no PCMark Work 2.0. Isso significa dizer que ele vai conseguir até um pouco mais do que isso em tela. Vale lembrar que esses testes normalmente exigem mais do hardware e a tela sempre ligada com brilho no 100% no nosso caso aqui. Então,
provavelmente você vai conseguir um desempenho mais interessante de bateria. Em contrapartida, a gente tem um carregamento muito lento. São aproximadamente 3 horas para você carregar o seu dispositivo. O que isso significa na prática? Que você não vai ter carga rápida durante o dia. O ideal é você carregar durante a noite e rezar para não ficar sem bateria no meio do caminho. Ou carregar durante o dia com doses homeopáticas para que você consiga chegar ao final do dia sem sustos, caso seu uso seja mais forte do que o esperado para esse aparelho. Trazendo um conjunto que consiste num sensor frontal de 8 megapixels e um traseiro de 13, o SempeGo 5E não faz feio, mas também não é incrível. Ele atende e cumpre o que ele tenta fazer. As fotos são mais positivas no HDR do que no modo automático. Portanto, se você está buscando resultados um pouco melhores, sugerimos que você utilize o HDR ativado. Mas não esqueça que sempre que você utiliza o HDR, especialmente num aparelho mais simples, as imagens tendem a demorar um pouco mais para processar. E com isso, o ideal é que você fique um pouquinho mais parado para bater essa foto. O modo automático derrapa um pouco. E no geral a gente percebe ruídos em todos eles, mas nada de muito grave. Com relação aos modos de câmera e o tipo de software que é embarcado, a gente tem um ponto positivo no geral. O software é relativamente completo, ainda mais considerando um aparelho básico. A gente tem funções como o modo noturno, o modo manual para a câmera traseira e até mais algumas coisinhas. Obviamente, o modo noturno ele é bem fraco, não faz nada de muito elaborado, e o modo manual é bem básico, mas dá para você alterar algumas configurações na hora de bater foto. Bom, a gente tem aí o resumo da ópera. No geral, o SempeGo 5E traz como pontos positivos um acabamento honesto e bem básico, sem muito luxo, um sistema sem customizações, o que ajuda de certo modo no desempenho, uma câmera aceitável e um desempenho justo. Já entre os pontos negativos, a gente pode considerar aí a bateria com carregamento lento, a ausência de atualizações e a limitação de acesso em alguns aplicativos. No geral, a gente considera o seguinte: vai depender de cada usuário. Se você busca um dispositivo simples que atenda a algumas demandas menos elaboradas, como jogos casuais, e também utilizar para redes sociais, o SempeGo vai ser uma opção que vai te atender muito bem, tirando o fato de que a câmera possivelmente pode te deixar com alguma tristeza na hora das redes sociais. Mas no resto, é um aparelho que é bem honesto para o preço que se cobra. Vale lembrar que hoje em dia ele está aí na faixa dos 400 e poucos reais, e isso considerando que a gente teve uma alta considerável no valor dos dispositivos no país devido à alta do dólar e também à pandemia que a gente vai vivenciando. Mas é isso. Agora fica aqui a nossa pergunta. Quais foram as percepções que vocês tiveram com relação ao aparelho? Conta pra gente aqui nos comentários. E obviamente, se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e de curtir esse vídeo se você curtiu. Se você não curtiu, dá aquele dislike também, não tem problema, a gente fica sabendo. Então é isso, valeu, um abraço, até a próxima e tchau, tchau.